Agora a gente vai iniciar a parte daqui central da cintura. Eu vou iniciar essa parte daqui e eu vou mostrar pra vocês como que ela vai ficando. Já iniciei a parte central do corset em relação à parte da cintura. Eu fiz as 4 primeiras carreiras da receita em relação a essa parte. A ideia é ir descendo e fazer essa curva daqui. Eu já fiz uma parte pronta, mas basicamente essas primeiras carreiras foram feitas com os aumentos normais, que eu fiz as 4 carreiras iniciais, e a partir de agora eu vou começar a incluir os aumentos triplos nas carreiras para poder fazer a curva aqui embaixo de cada seio. Eu já fiz uma parte pronta, na verdade eu vou mostrar para vocês, mas eu também vou continuar essa parte daqui para vocês acompanharem a produção da peça. Eu vou aumentar um pouco mais e aí eu venho explicar para vocês irem acompanhando. Já dei continuidade a ela e eu vou mostrar para vocês como que tá ficando com os aumentos triplos agora. Eu já fiz as 4 carreiras da receita com os aumentos normais. Em seguida delas eu fiz as carreiras com o aumento triplo. A ideia é que essas pontas daqui da carreira, elas fiquem quase no centro daqui dessa linha do bojo, tá vendo? De cada bojo, de um lado e do outro. Mas eu também coloquei algumas recomendações, algumas medidas recomendadas na receita, caso você ache essa parte muito complexa. Agora o que eu quero é diminuir um pouco até a medida, até a linha da cintura aqui embaixo. Eu vou iniciar as diminuições, que vão ser feitas praticamente da mesma maneira que as carreiras de aumento, só que vão ser diminuições agora. Além disso, quando eu fizer as diminuições, talvez ainda não chegue na linha da cintura, e eu quero muito que chegue na linha da cintura. Eu coloquei uma estimativa de 20 centímetros daqui do início dessa peça até a linha da cintura. Depois dessas carreiras de diminuições, eu vou fazer algumas carreiras retas para chegar nessa medida, caso não tenha chegado ainda. Depois de chegar nessa medida, eu vou fazer mais carreiras de aumentos, mas eu vou estar alternando entre uma carreira com aumento e uma carreira reta, e uma carreira com aumento e uma carreira reta. A quantidade de carreiras também tá na receita, aproximadamente, mas você pode adaptar também. Na realidade, é sempre importante, ao fazer as receitas, observar o seu próprio corpo e a modelagem e a peça em si, como ela tá vestindo, porque você pode adaptar se você quiser também, não tem problema. Cada pessoa varia muito em relação às medidas. Se você quiser ou precisar fazer algum ajuste, você pode se sentir livre para fazer o ajuste que você achar necessário para ficar melhor no seu corpo, para cair bem no seu corpo também. Eu vou finalizar essa parte e depois eu mostro pra vocês como que ela fica no final. Finalizei a parte, ela fica assim e a gente encaixa ela bem aqui. Eu fiz as carreiras de aumento aqui depois da linha da cintura, tá vendo? Aqui é a linha da cintura. E finalizando essa peça, a gente ainda faz uma carreira de ponto baixo ao redor dela inteira. Aqui, nessa ponta de cima, eu fiz 2 pontos baixos, 2 correntinhas e mais 2 pontos baixos. Aqui na lateral de cada carreira que a gente subiu, foi a mesma lógica do bojo. Como são carreiras de ponto alto, então é como se fossem 2 pontos baixos para a lateral de cada ponto alto. Eu desci e aí quando eu cheguei nessas pontas aqui, que foi a divisa entre a carreira de aumento com a primeira carreira de diminuição, eu fiz essa pontinha aqui com mais pontos baixos na lateral. Então ao invés de eu fazer 2 pontos baixos na lateral da carreira, eu fiz 3 a 4. E aí depois você vai descendo. Sempre ao chegar nessas quinas daqui de baixo, você faz um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo para poder virar a carreira. Mas é basicamente isso. E aqui em cima você faz um ponto baixo para cada ponto alto. As especificações são basicamente essas. Você também não precisa fazer igual se você achar muito complexo. Você pode só colocar os pontos baixos onde você achar melhor, mas o importante é só fazer esse acabamento para depois facilitar a costura das peças entre si. A parte necessária é só fazer os pontos baixos ao redor dessa peça inteira. Eu vou alfinetá-lo. A peça vai ficar mais ou menos dessa maneira. Agora eu vou fazer as partes laterais. Eu acho que eu vou fazer primeiro uma parte lateral pra cá, e aí depois eu vou fazer uma parte lateral pra cá, pra depois a gente ir pras costas. E essas duas partes vão ser iguais pra a outra lateral do corset também. Eu acho que hoje eu vou passar o dia produzindo ela e anotando a receita. Preciso preparar a receita em PDF enquanto eu produzo e crio ele. Acredito que eu vá desenvolvê-las, e aí quando eu finalizar
uma lateral, eu venho ensinar pra vocês como a gente faz a lateral seguinte. Além disso, uma ideia que eu tive é que da próxima vez que eu fizer um corset, eu vou fazer ele sem bojo. Eu pensei em fazer um compilado de videoaulas com alguns modelos diferentes de corset pra vocês explicar realmente o passo a passo na videoaula, ao invés de colocar no e-book. Se vocês quiserem, é só vocês deixarem nos comentários pra eu poder saber. Eu imaginei 3 modelos de corset inicialmente, mas enfim, vocês me dizem. Eu vou iniciar as laterais e depois eu venho mostrar pra vocês como que elas ficam e como a gente desenvolve elas. Acho que por hoje é só. Eu finalizei as 2 partes laterais. Na verdade, eu quase finalizei as partes laterais. Eu finalizei a primeira peça lateral. A segunda peça lateral eu ainda estou finalizando, mas ela tá ficando mais ou menos assim. Quando eu finalizar a quantidade de carreiras que eu preciso fazer, que vai ser 20, além das carreiras de aumento no início, eu vou contornar em ponto baixo, da mesma maneira que eu fiz com as outras peças do corpo, na parte da cintura. E essa daqui é a primeira peça lateral. É importante saber que esse lado daqui é o lado que vai ficar pra lateral do seu corpo, e esse daqui é o que a gente vai costurar na peça central do corset. Eu vou colocar tudo na receita, como eu já disse, e a receita eu vou colocar o link aqui na descrição. Qualquer coisa, é só vocês falarem aqui, falar nos comentários, e sempre que possível eu vou responder vocês. E é isso. Amanhã eu venho falar com vocês. As partes do corset ficam assim. A gente vai costurar primeiro as linhas verticais, que é essa parte daqui da cintura, na parte do tronco do corpo. E depois a gente vai costurar os bojos, iniciando na parte central até as laterais. Eu vou costurar em ponto baixíssimo, mas você pode costurar da maneira que você quiser. Também pode ser com agulha de tapeçaria. E assim que tiver tudo costurado, a gente vai iniciar carreiras daqui da lateral pra lá. A gente vai subir nessa direção e não mais pra cima ou pra baixo. A gente vai crescer as carreiras pra lateral agora pra fazer a parte das costas. Então, pra costurar, eu vou posicionar uma peça em cima da outra. Eu vou pegar uma alcinha daqui, a alcinha do lado de fora, e vou pegar a outra alcinha do lado de fora da outra peça e vou puxar o fio aqui por baixo das duas e vou fazendo os pontos baixíssimos dessa maneira. Eu vou costurar todas as peças e quando eu finalizar eu venho mostrar pra vocês. Já finalizei as costuras. Agora só falta eu fazer os acabamentos. Eu acho que eu vou fazer primeiro antes de fazer as costas, mas você pode fazer as costas e não fechar o corset ainda e fazer os acabamentos. Eu queria costurar logo as aspas e fazer os acabamentos por cima delas e também o aro do embaixo do bojo e tudo mais. Antes de fazer essa parte, eu preciso arrematar todos esses fios que ficaram aqui da costura sobrando e eu vou pegar uma agulha de tapeçaria e escondê-los por dentro dos pontos que eu já fiz de crochê. E quando eu cortá-los, eu vou aplicar um pouco de cola pano por cima. Só um pouco pra não ficar tão dura depois quando ela secar. Aí depois eu vou colocar as aspas. E pra você colocar as aspas, basicamente você vai tentar colocar ela por cima de algumas dessas linhas, da maneira mais reta possível. É só você colocar as aspas por cima, mede pra ver quanto que você deve cortar elas. É só costurar. Você costura na máquina as aspas costuráveis. Tem aspas que não são costuráveis. Compre as costuráveis. Por cima de cada linha que você quiser colocar. Eu vou colocar nas linhas de costura e aqui na lateral. Eu não sei ainda se vou colocar nas costas. Acho que pra testar a peça, inicialmente não vou colocar nas costas. Depois que ela estiver pronta, eu vejo se pra uma segunda peça eu
colocaria aspas nas costas. Aí depois que a gente costurar as aspas, a gente vai fazer o acabamento colocando a alça da bralete por cima. O que eu faço é que eu compro um rolo com a alça da bralete bege, porque eu consigo costurá-la por cima das aspas costuráveis. E aí fica bem macio o acabamento por dentro, ele não fica desfiando. É maravilhoso. Eu adorei adaptar dessa maneira. Eu adaptei dessa maneira. Pois é, eu vou costurar. E aí, quando eu finalizar, eu mostro pra vocês como ficou o acabamento. E depois a gente já vai pra parte das costas e finaliza a parte de crochê assim que a gente finalizar as costas. Além disso, eu também vou fazer alças. A receita delas também vai estar no PDF da receita completa do corset. Mas eu já tô gostando muito. Eu tô gostando mais do que eu esperava. Eu não vejo a hora de provar. Eu já coloquei os bojos usados abaixo do bojo e eu coloquei também uma aspas. Eu preciso finalizar as costas antes de costurar todas as aspas, porque eu também quero colocar aspas aqui nessa lateral. Só que pra eu colocar nessa lateral, eu preciso finalizar as costas. Amanhã eu mostro pra vocês como as costas ficam, pra vocês visualizarem melhor. E aí fica faltando só costurar as aspas e os acabamentos e colocar o lastex nas costas. E as alças também. As alças são opcional. O regulador é essa pecinha daqui. Essa daqui é a argola do regulador, que a gente vai colocar na peça, na parte das costas, aqui embaixo. E o regulador mesmo, que é esse daqui, é por onde a gente vai passar a parte de trás da alça. Existem vários passo a passo na internet com rolotê ou com alça de tecido. É basicamente a mesma coisa, sendo que ao invés de a gente costurar, a gente pode só dar um nozinho. Então é basicamente dessa maneira que eu coloco. Eu vou finalizar. Em relação ao lastex, tem um vídeo que eu coloquei o lastex em um cós de uma saia. Eu vou colocar o link aqui na descrição, porque é a mesma coisa do cós, que inclusive é a mesma coisa do cós da saia dourada, só que a gente vai estar fazendo nas costas. Quando ele estiver pronto, eu mostro pra vocês como que fica o resultado, mas é basicamente fazer vários pontos baixíssimos nas alcinhas que ficarem na parte de dentro, verticalizadas, porque a gente trabalhou pontos só nas alças de trás, na parte das costas. Por causa disso, vão sobrar várias alcinhas verticais, e aí você vai fazendo pontos baixíssimos ligando horizontalmente cada alcinha dessa. E aí você liga primeiro a linha, depois você volta ligando a outra, depois outra, depois outra, depois outra. Aí o trabalho vai fazer assim e vai ficar bem mais ajustado. Além disso, eu também já fiz a tira de amarração, que eu não sei onde ela tá. Eu fiz uma tira bem generosa. Eu vou finalizar as costas e as aspas e os acabamentos. Eu já venho mostrar pra vocês como a peça fica finalizada. Peça finalmente finalizada. Claramente estou muito feliz com o resultado e nem parece que eu quebrei, tipo, 5
agulhas. Mas enfim, mas eu queria mostrar primeiro os acabamentos internos pra vocês, porque eu acho que ficou bem melhor do que os outros corsês que eu já fiz. Essa aqui é a parte da frente, no avesso. O acabamento de aspas, ele fica assim, e o bojo também fica assim. Eu acredito que da próxima vez que eu for fazer o bojo, eu vou fazer com mais pontas aqui ao redor. Acho que vai ficar melhor dessa maneira. E a parte de trás, ela estica. Nas alcinhas que ficaram mais à mostra e um pouco em alto relevo, eu coloquei o lastex. E fiz basicamente como se fossem pontos baixíssimos em cada alcinha dessa, de forma horizontal. Eu pulei 4 em 4 pontos aqui, o espaçamento, pra não fazer em todas as alças. Se você quiser, você pode, eu acho que vai ficar até melhor, mas eu não achei tão necessário. Outra coisa é que eu coloquei essa alcinha aqui quando eu tava fazendo o acabamento, porque eu quero que talvez o fio de amarração passe por essa alcinha, só pra dar uma sustentação melhor na vestibilidade. E a alça de amarração, ela vai passar por esses buraquinhos aqui, mas quando eu estiver vestindo ou colocar no manequim, eu mostro pra vocês como exatamente funciona. A peça do lado direito, ela fica assim. E eu vou vestir pra vocês verem como ela fica vestida assim. Mais uma coisa é que eu não coloquei as alças, porque eu não quero que esse corset especificamente tenha alças como a opção principal. Eu acho que a vestibilidade dele é muito boa. Ele tem lastex, o que dá a liberdade dele ser realmente sem alça, sem ficar caindo. Então, eu deixei as alças como uma opção. Talvez eu costure elas no próximo vídeo, um pouco mais pra frente. Se eu for costurar, eu vou costurar basicamente com pontos baixíssimos nas laterais daqui do bojo, ou então com agulha de tapeçaria mesmo. Então, se você quiser costurar as alças, eu deixei a opção de como eu fiz elas. Eu vou deixar um vídeo de outra peça que eu coloquei o passante também aqui no card, porque se você quiser dar uma olhada, você pode ficar à vontade. É de um top floral 3D que eu fiz. E eu coloquei o regulador também nas alças dele. Então eu vou colocar o link aqui pra vocês darem uma olhada, caso vocês tenham dúvida. Eu vou provar e eu já venho mostrar pra vocês. Essa é a peça finalizada. Algumas observações. Se vocês puderem colocar zíper ao invés de fechar, super recomendo. Depois que eu coloquei o elástico, eu notei que ficou muito difícil, bem complicado. Não complicado, mas demorado pra conseguir vestir a peça. Fora isso, eu acho que a peça ficou sensacional. O bojo ficou ótimo, as aspas ficaram ótimas. Nada está me furando por dentro. A tira de amarração também, faça o mais longa possível. Eu ainda faria mais longa do que eu já fiz. Eu não lembro exatamente quantas correntinhas eu fiz, mas definitivamente talvez mais que 500 eu recomendo serem feitas. Mas eu adorei o resultado do corset. Acho que a modelagem da peça ficou sensacional. A próxima receita de corset que eu fizer vai ser mais simples. Essa daqui ficou um pouco mais complicada. Na realidade, as que têm bojo, elas seriam mais fáceis de fazer se não tivessem bojo. Então a próxima receita vai ser, de preferência, sem a parte do bojo, pra ser mais simples pra vocês fazerem. E pra eu poder desenvolver a receita também de uma maneira bem mais fácil, bem mais facilitada. Mas essa é a peça finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, por favor, me marquem. Eu adoraria ver. Eu irei compartilhar mais nas minhas redes sociais, então se vocês quiserem dar uma olhada lá, eu vou colocar o link aqui na descrição. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso. E até a próxima.